Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e Pânico é uma das franquias mais populares de terror dos últimos anos. Contando com 6 filmes até agora, apesar dos altos e baixos, a franquia conseguiu manter a qualidade. E que Pânico atualmente está passando por uma fase muito delicada, após a demissão de Melissa Barreira e a notícia de que Jenna Ortega não vai retornar para o 7º filme. No entanto, fãs de longa data da franquia sabem que Pânico sempre teve problemas em seus bastidores. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Outras polêmicas envolvendo a franquia Pânico, claro, atualizar como está a questão do Pânico 7. O primeiro problema foi lá no início, porque o primeiro Pânico, no original Scream, foi lançado em 1996 e foi um sucesso enorme. E com isso, não demorou muito para que eles fizessem uma sequência, tá? Para ser lançada no ano seguinte, ou seja, em 97. E aí, Pânico 2 já entrou em produção logo assim que o primeiro estreou. E tudo corria bem, até o momento em que o roteiro do filme foi vazado na internet. Isso mesmo, o que foi vazado continha a identidade dos assassinos, as motivações e vários detalhes importantes da trama. Então, como medida de contenção, o filme teve que ser totalmente transformado durante sua produção e reescrito. E vários finais alternativos foram gravados e boa parte daquele roteiro original vazado foi descartado. Ei, você aí que está assistindo, quer ganhar R$ 200? Então continue vendo esse vídeo, porque eu, Igor de Mello, do Projeção Nerd, estou fazendo uma rifa, cujo prêmio é R$ 200. E para participar é muito fácil. Basta escolher um dos números de 1 a 100 que está aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando que alguns já foram escolhidos, estou mostrando aí quais já foram. Mas tem todos esses outros ainda para escolher. E cada número desse custa R$ 5. Então, basta você escolher os números, fazer o pagamento via Pix e seguir o Instagram do Projeção Nerd. E é importante mandar no direct o comprovante de pagamento e os números que você deseja. Depois disso, pronto, já está participando. Tá vendo? Muito fácil, mamãozinho com açúcar. O sorteio vai acontecer dia 22 de dezembro em uma live. Então ainda tem tempo. Corre para participar. Não é muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Aí depois em Pânico 3, que foi lançado nos anos 2000, inclusive esse até hoje é tratado como um patinho feio da franquia por muitos fãs. E isso se deve ao fato de que esse foi um dos que mais sofreu interferência do estúdio. Além disso, é importante lembrar que o massacre de Columbine, que tinha acontecido há pouco tempo, também mudou a percepção sobre a violência no cinema mainstream. Com isso, Kevin Williamson, que tinha feito o rascunho preliminar para o fim da trilogia, assim que terminou o roteiro do primeiro filme, abandonou o projeto e foi substituído pelo Warren Kruger. E aí o filme como um todo não é tão violento ou sanguinário quanto seus antecessores. E o resultado foi uma recepção morna por parte dos críticos e fãs da saga. Eles quiseram gourmetizar e não deu certo. Ou seja, não é de hoje que o estúdio mete o nariz onde não é chamado e dá ruim. A Warner Bros. Ama fazer isso. Falando nisso, confere depois esse vídeo que eu fiz aqui falando de cenas deletadas do filme da DC que mudaria tudo. E aí você vai entender mais. Continuando. Mais de uma década após o lançamento do terceiro filme, chegou o Pânico 4 nos cinemas, reunindo o trio original de protagonistas com uma nova geração de personagens. E o novo Ghostface corria livremente em Hasbro. Porém, para realizar o filme aconteceu muita treta, porque Wes Craven e Kevin Williamson, que foi o diretor e roteirista respectivamente, eles que foram responsáveis por dar vida à franquia pela primeira vez em 96. E para o quarto filme, eles tiveram várias brigas com a Einstein Company, que foi a produtora responsável pela franquia até ali. E foi dessa forma que o Henry Kruger foi contratado novamente para mexer no roteiro, e os planos para continuações diretas desse filme foram descartados. Então, assim, parecia que Pânico nunca mais retornaria ao cinema. E aí houve um certo hiato e a franquia Pânico encontrou uma sobrevida, dessa vez na TV, porque foi lançado Scream The Series, com a produção da MTV e tentava atualizar os temas e ideias da franquia para um formato de série. E a produção teve 2 temporadas, que apesar de não serem tão aclamadas, ganhou uma parcela considerável de fãs. Para saber mais sobre a primeira temporada dessa série sem spoilers, confere esse vídeo que eu fiz há um tempinho atrás falando sobre ela, tá bem interessante. E bom, naquele ano, o Harvey Einstein e depois o seu irmão Bob Einstein eram responsáveis pela Weinstein Company, foram acusados por dezenas de mulheres de abuso sexual e assédio. Isso resultou no fim da companhia e na prisão do Harvey. Então, a série de TV se viu numa cilada. A terceira temporada ficou engavetada por anos até que foi lançada em 2019 sem muito alarde e fora do alcance da Weinstein Company. Tipo, eles lançaram só para se livrar que já estava pronto. E aí, obviamente, não teve mais série do Pânico.
Então, os anos se passaram e Pânico ganhou uma nova vida com o lançamento de Pânico 5 em 2022, fazendo mais ou menos o que o quarto filme tinha feito. Depois de muitos anos, apresentou um novo elenco, só que trazendo membros da formação original. Os direitos da franquia foram comprados pela Spyglass Media, e aí eles produziram esse novo filme. Foi um sucesso em 2022, uma ótima bilheteria, recepção crítica. Sendo assim, isso trouxe mais fôlego para Pânico. Logo, uma sequência foi confirmada para esse ano de 2023. Tanto quando começaram a produção do sexto filme, logo foi dada a notícia que nem o fã queria ouvir. Neve Campbell, ouvida a Sidney Prescott desde o primeiro filme, anunciou que não ia retornar para Pânico 6. Isso já gerou burburinho entre os fãs. E o motivo é de se indignar, porque ela recebeu uma oferta de salário baixíssima por parte da produtora. Então ela preferiu não retornar porque iriam pagar uma mixaria para ela, sendo que ela que sustenta a franquia, né? Tipo, a Sidney Prescott é o rosto de Pânico. Então ela preferiu sair do longa e eles seguiram dando protagonismo aos personagens da Melissa Barreira e a Jenna Ortega. Então fizeram o Pânico 6, que foi o primeiro filme da saga a não contar com a protagonista. Por sorte, tudo saiu bem. A Melissa e a Jenna seguraram bem o filme e viraram o rosto da franquia para o futuro. Mas ainda assim, a história que começou lá nos anos 90, de certa forma, está ali dentro desse novo filme, porque a Gale continua, o Ghostface, queira ou não, se baseia lá no primeiro, enfim. O Pânico 6 também foi um sucesso de bilheteria e confirmaram o Pânico 7. Mas aí, se você está vendo as notícias dos últimos dias, vai saber que e da Melissa e da Jenna serem rosto da franquia durou pouco, porque a Melissa Barreira, que interpreta Sam Carlton desde 2022, foi demitida de Pânico 7. E o filme nem foi filmado, ele está em pré-produção. E ela foi demitida por seu apoio vocal à Palestina e por denunciar todo o genocídio promovido pelo exército israelense na faixa de Gaza. E eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque eu já fiz isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E a notícia chocou os fãs da franquia e as redes sociais foram logo dominadas por apoio à atriz, com razão. E poucos dias depois disso veio outra bomba. A Jenna Ortega, que dá vida a Tara, que é a irmã da Sam, também anunciou que não vai retornar para o sétimo filme. Então a Spyglass, a produtora que demitiu a Melissa Barreira, se encontra numa situação difícil. E de acordo com alguns rumores, eles estão correndo atrás da Neve Campbell para protagonizar o próximo capítulo da saga. Só que a atriz ainda não recebeu uma proposta decente de salário, de acordo com os rumores. Então, tipo, eles voltaram atrás dela para oferecer outra mixaria. Eu tinha vergonha de fazer isso, né? E essa demissão da Melissa Barreira está causando um grande rebuliço, não só na franquia Pânico, mas em Hollywood como um todo. De acordo com o IGN, a demissão da Sam Carlton foi considerada uma censura. Isso levou cerca de 1.300 artistas a assinarem uma carta de denúncia contra a Spyglass e os demais responsáveis pela decisão. A carta foi publicada pelo Artists for Palestine UK e inclui assinaturas da vencedora do Oscar Olivia Colman, The Crown e Harriet Walter de Succession, entre outros. E a carta foi dirigida ao setor de artes e de cultura e acusa muitas instituições culturais dos países ocidentais de reprimir, silenciar e estigmatizar sistematicamente as vozes e perspectivas palestinas. Isso inclui atacar e ameaçar artistas que expressam solidariedade com os palestinos, bem como cancelar seus espetáculos, projeções, palestras, exposições, lançamentos de livros e qualquer outra manifestação cultural, que é o que estão fazendo com a Melissa. E a carta cita vários incidentes, e a maioria com foco no cenário artístico e literário do Reino Unido. Claro, inclui a questão da Melissa Barreira. E por fim, essa carta lista diversos apelos ao setor das artes e da cultura, incluindo a exigência pública de um cessar-fogo permanente e a ampliação do trabalho dos artistas palestinos e a recusa de colaborações com instituições ou organismos que sejam cúmplices de graves violações dos direitos humanos. Então, ou seja, eles estão pedindo para que, no futuro, as pessoas deixem de se associar a esse estúdio. Então, a Spyglass está com uma crise criativa, porque ela perdeu os protagonistas e está com uma crise maior ainda de imagem. E assim, pelo que ela fez com a Melissa, eu acho pouco que está acontecendo com ela, porque foi uma atitude muito reprovável mesmo. E aí, como eu disse anteriormente, eles estão atrás da Neve Campbell, mas não só dela. Também estão atrás do Patrick Dempsey, que apertou o Mark Kincaid em Pânico 3. E existe uma especulação que ele é o marido da Sidney na história. E assim, nada é certo por enquanto que esses antigos vão voltar.
uma vez que as negociações ainda estão em estágios iniciais. Os roteiristas que trabalharam nos 2 longas anteriormente estão começando a escrever um novo rascunho de roteiro para o 7º filme. Afinal, o roteiro que tinha teve que ser descartado porque ele foi feito para a presença da Jenna Ortega e da Melissa Barreira, e agora teve que mudar. E assim, mesmo que eles tragam o elenco original de volta, ainda vão sofrer, porque o povo tá puto com essa situação toda, e com razão. Então assim, eu não estou desejando mal, mas analisando o cenário, esse filme tem que ser o melhor de todos, senão ele vai flopar feio e enterrar Pânico por mais alguns anos ou talvez para sempre. Então, como vimos nesse vídeo, a franquia já passou por vários problemas nos bastidores, mas esse de agora com certeza foi o pior de todos. Felizmente eles não deram sorte com a produtora, né? A primeira produtora, os caras foram acusados, né, daquelas coisas horríveis e tal, e foram comprados pela Spyglass, que agora faz isso com o protagonista, então é complicado. E assim, esses problemas que houveram antes, como no vazamento do roteiro e tal, deu para ser contornado. Mas o que está acontecendo agora, de fato, pode ser o fim da franquia Pânico. O que é uma pena, porque tantos e tantos anos de história ter um fim amargo desse, né? Mas vamos ficar de olho em tudo que vai rolar, porque os próximos meses vão ser decisivos para essa história. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero que vocês me contem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Aparecer em outros vídeos antigos do canal para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo aqui do Projeção Nerd. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!